Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam bem-vindos a este espaço sagrado, a este tempo que separamos do mundo para nos conectarmos com a eternidade. Neste exato momento, onde quer que você esteja, eu o convido a respirar fundo e a sentir a presença do Altíssimo envolvendo o seu ser. Imagine que um manto de paz, tecido com o mais puro amor celestial, é colocado sobre os seus ombros, aliviando todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação. Que o selo da proteção divina seja agora marcado sobre a porta da sua casa, sobre a sua mente e sobre o coração de cada membro da sua família, declarando que este é um território consagrado ao Senhor. Juntos, entramos neste santuário de oração, não como estranhos, mas como filhos e filhas amados, aproximando-nos com confiança do trono da graça para apresentar aquilo que nos é mais precioso, as nossas famílias. Neste momento, unimos a nossa fé e a nossa voz como um só corpo em Cristo. E com a autoridade que nos foi concedida no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos em batalha espiritual por nossas casas. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que tentam semear o caos em nossos lares. Portanto, nós declaramos: em nome de Jesus, nós quebramos toda a corrente de discórdia, toda a fortaleza de ressentimento e amargura que se levantou entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós pulverizamos e tornamos sem efeito toda a palavra de maldição, todo o decreto de divórcio, de ruína e de enfermidade lançado contra a sua linhagem. Nós cancelamos as sentenças do inimigo sobre os seus filhos e filhas. Espírito de rebelião, espírito de confusão, espírito de vício, espírito de enfermidade que tem atacado os nossos filhos, nós te repreendemos e ordenamos que você solte as suas garras agora. Nós te amarramos e te expulsamos para os lugares áridos, em nome de Jesus. Nós declaramos que as nossas famílias pertencem ao Senhor. Nós proclamamos que as nossas casas são casas de paz, de alegria, de provisão e de salvação. Cada membro da nossa família, do mais velho ao mais novo, daquele que está perto àquele que está longe, está agora coberto, selado e protegido pelo sangue precioso e poderoso do Cordeiro, Jesus Cristo. E nós declaramos a vitória, não por nossa força, mas pela força daquele que venceu o mundo. A vitória já é nossa em Cristo Jesus. Agora, amados, após termos nos posicionado em fé, peço que acalmem os seus corações. Deixem que a armadura da guerra dê lugar às vestes de filhos, pois quero que ouçam uma história, não apenas com os ouvidos, mas com a alma. É uma história que revela o coração do nosso Pai Celestial. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta sobre um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, num ato de rebeldia e autossuficiência, chega para o pai e diz: "Pai, quero a minha parte da herança." Imaginem a dor no coração daquele pai. O filho não queria mais a presença dele, apenas os bens dele. Ele estava tratando o pai como se já estivesse morto. E o pai, em seu amor profundo e doloroso, lhe dá o que ele pede. O jovem parte para uma terra distante e lá, ele desperdiça tudo numa vida de excessos e pecado.
Ele busca a felicidade em todos os lugares errados, até que uma grande fome assola a terra e ele se vê sem nada. Sem amigos, sem dinheiro, sem dignidade. Ele chega ao ponto mais baixo que um homem judeu poderia chegar. Vai trabalhar cuidando de porcos, e a fome é tanta que ele deseja comer a lavagem que os porcos comiam. Foi no chiqueiro, no meio da sujeira e do desespero, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai, onde até os empregados tinham comida de sobra. E ele toma uma decisão. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. O seu plano não era ser filho de novo, mas apenas um servo. Ele só queria a segurança do pão, pois achava que o relacionamento estava quebrado para sempre. Mas o Evangelho nos conta algo extraordinário, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não estava sentado esperando passivamente. Ele estava olhando o horizonte, todos os dias, esperando, ansiando pelo retorno. Ele viu o filho de longe, sujo, quebrado, humilhado, e o seu coração não se encheu de eu te avisei, mas de compaixão. Ele correu. Naquela cultura, um homem mais velho não corria. Era indigno. Mas o amor daquele pai era maior que a sua dignidade. Ele corre, o abraça e o beija antes mesmo que o filho possa terminar o seu discurso ensaiado. Ele não diz: você precisa provar que mudou. Ele simplesmente o recebe. E ordena aos servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começou a festa da restauração. Desta história que pulsa com a vida do Evangelho, podemos tirar lições que são bálsamos para as nossas famílias hoje. A primeira lição é esta: o amor de Deus por sua família é incondicional e incansável. Assim como aquele pai esperava na varanda, o Pai Celestial está olhando o horizonte da sua vida, esperando pelo filho ou filha que se afastou, esperando pelo cônjuge que se distanciou, esperando pelo coração que se endureceu. O amor dele não diminui com os nossos erros. Ele não ama a versão melhorada de nós. Ele ama a nós exatamente como estamos. Para você, mãe ou pai que chora por um filho rebelde, saiba que o amor do Pai Celestial por ele é ainda maior que o seu. Não desista de clamar, pois o Pai não desiste de esperar. A segunda lição é: na casa do Pai, sempre há um caminho de volta para a restauração completa. O filho pródigo pensou que seu pecado havia rebaixado seu status para sempre, de filho para servo. Mas o pai o restaurou à sua posição plena e completa. A roupa nova cobriu sua vergonha. O anel restaurou sua autoridade e identidade. As sandálias mostraram que ele não era um escravo. Escravos andavam descalços. Talvez você olhe para o seu casamento e pense que as feridas são profundas demais. Talvez você olhe para o relacionamento com seus filhos e veja um abismo de silêncio e dor. Ouça,
a voz do Espírito Santo hoje. O que parece irreparável para você é o palco perfeito para o milagre da restauração de Deus. Não se contente com um relacionamento de servo dentro de sua própria casa. Deus tem um banquete de alegria e reconciliação preparado. O caminho de volta começa com um passo de humildade e arrependimento e sempre encontrará os braços de um pai correndo ao seu encontro. E a terceira e poderosa lição: o perdão é a chave que destranca a porta da unidade e da celebração na família. A festa só começou porque o pai perdoou livremente. O seu perdão foi a porta de entrada para a alegria. Enquanto o irmão mais velho, cheio de justiça própria e amargura, ficou do lado de fora, incapaz de participar da alegria, o pai nos mostra o caminho. Onde o perdão não flui, a amargura cria raízes, a divisão se instala e a alegria morre. Eu lhe pergunto, que ressentimento você tem guardado que está impedindo a festa da reconciliação em sua casa? A quem você precisa liberar perdão, não porque a pessoa mereça, mas porque a sua família merece a paz que vem depois. O perdão quebra as correntes que o inimigo usa para manter as famílias cativas na dor. Esse pai da parábola, esse pai que corre, que abraça e que restaura, é o mesmo pai a quem o salmista Davi se refere como a nossa torre forte, nosso refúgio e proteção. O amor que anseia pelo retorno do filho é o mesmo amor que promete ser um escudo ao redor de nós. Suas promessas de proteção não são palavras vazias, mas uma realidade espiritual poderosa que podemos reivindicar pela fé. Por isso, convido você agora a fechar os seus olhos, a aquietar a sua mente e a receber esta verdade como um decreto divino sobre a sua casa. Não apenas ouça, mas receba. Beba cada palavra como um elixir para a sua alma e uma fortaleza para a sua família. Estas não são apenas palavras antigas, são a promessa viva do Deus Todo-Poderoso para você, hoje. Vamos proclamar juntos, em espírito, a fortaleza do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela
o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, com os corações transbordando da revelação do Teu amor de Pai e com o espírito fortalecido pelas promessas do Teu cuidado protetor. Viemos agora, não para pedir como mendigos, mas para reivindicar como filhos a herança de paz, unidade e restauração para as nossas famílias. Senhor, nós levantamos diante de Ti cada filho e filha pródiga. Cada um que se afastou, que está em uma terra distante de drogas, de pecado, de relacionamentos errados, de incredulidade. Pai, nós clamamos para que neste momento eles caiam em si, que a memória do Teu amor os invada, que a saudade da Tua casa os constranja. Nós quebramos toda a cegueira espiritual e assim como Tu viste Teu filho de longe, vai ao encontro deles, Senhor. Prepara o caminho de volta. Nós chamamos os filhos e as filhas de volta para casa, de volta para Ti. Oramos agora, Pai, pelos casamentos que estão feridos, pelos casais que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto. Onde o amor se esfriou e a comunicação se rompeu, nós pedimos, sopra o Teu espírito de vida. Assim como restauraste a honra do filho, restaura a honra, o respeito, a intimidade e a aliança entre maridos e esposas. Cura as feridas das traições, das palavras duras, do abandono. Une os corações novamente com laços de amor divino. Nós clamamos pela reconciliação dentro das famílias. Entre pais e filhos que não se falam, entre irmãos que se tornaram inimigos. Pai, que o poder do Teu perdão derreta os corações de pedra. Que a humildade para pedir perdão e a graça para perdoar sejam derramadas abundantemente agora sobre cada lar representado nesta oração. E, Senhor, como nosso pastor, como declara o Salmo 23, sabemos que nada nos faltará. Por isso, repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de falta em nossas casas. Abre as comportas do céu, Senhor, e derrama a Tua provisão sobrenatural. Multiplica os nossos recursos, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Que nunca falte o pão em nossa mesa, nem a semente para semear. Declaramos cura divina sobre cada corpo enfermo em nossas famílias. Do topo da cabeça à planta dos pés, que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivifique cada célula, cada órgão, cada sistema. Nós comandamos que toda dor, toda enfermidade, todo diagnóstico maligno se curve ao nome de Jesus agora. Cura também as almas, Pai. Cura a depressão, a ansiedade, as feridas da alma, os traumas do passado. Restaura a alegria da Tua salvação. Agora mesmo, como um ato de fé e unidade, eu te convido a escrever o nome da sua família ou de uma pessoa específica pela qual você está intercedendo, aqui nos comentários. Vamos juntos levantar um altar de oração e concordância, crendo que onde 2 ou 3 concordam na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo nosso Pai que está nos céus. E agora, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o amor inabalável do Pai, que sempre espera e acolhe, seja a fundação da sua casa.
Que a graça redentora do Filho, Jesus Cristo, lave e purifique cada relacionamento em sua família. E que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo os una, os console, os guie e os capacite a viver a vida abundante que Ele planejou para vocês. Volte para suas atividades, não com o peso da preocupação, mas com a leveza da fé, sabendo que a sua família está guardada no esconderijo do Altíssimo e está sendo conduzida pelo bom pastor para um futuro de completa restauração e alegria. Amém.